E aí, meus amigos que acompanham o canal Vem Professorar, muito obrigado pela sua participação aqui assistindo os nossos vídeos. E aqui nós estamos trabalhando com a obra Como Aprendemos, do Benedictine Carey. E aqui nós deixamos uma pista para vocês a respeito daquilo que nós vamos trabalhar neste vídeo, que é o chamado efeito Zeigarnik. E aí a ideia é a seguinte: será que a interrupção é benéfica? Como assim? Será que eu estou estudando um determinado assunto e eu paro em determinado momento? Será que essa interrupção ela é benéfica? E aqui nós precisamos entender um pouquinho este chamado efeito Zeigarnik, que ele foi criado, né, ou melhor dizendo, ele foi constatado por uma psicóloga que tem esse nome. E ela percebeu o seguinte, enquanto ela esperava ali um colega dela para tomar um café, que os garçons conseguiam manter os pedidos das mesas sem precisar anotar, até o momento em que a mesa era atendida com o pedido, como se aquela informação ela depois se apagasse. É aquilo que acontece um pouquinho quando você está assistindo uma série ou uma novela, onde o autor para aquele capítulo num momento ali de suspense, que você fica curioso para continuar assistindo. Então é esse efeito que é o chamado Zeigarnik. Você interrompe uma tarefa até que ela seja concluída em outro momento. E isso é importante porque, segundo o autor nos traz, e aqui o nosso foco é pensando no aprendizado, correto? A interrupção de um trabalho, quando estamos concentrados, estende sua permanência na memória. Transfere a tarefa inacabada para o topo da lista mental de pendências. Foi o que aconteceu com o garçom. Ele sabe que ele tem uma pendência com aquela mesa. Então aquilo está no topo das prioridades da mente dele. É a mesma coisa quando o autor termina a novela ou o capítulo da série naquele ponto exato. Porque aquele assunto vai continuar na sua mente até que você conclua aquela etapa da história. Então, também vale aqui no ambiente da educação. À medida em que eu interrompo um determinado assunto, ele vai continuar na minha memória, vai continuar me martelando. O que será que vai acontecer? Qual informação que é essa? Foi o que eu fiz, de certa forma, com vocês, quando eu terminei o último vídeo com a pergunta se vocês conheciam o chamado efeito Zeigarnik. E era para criar uma suspense, criar uma perspectiva, vinculá-los a trazê-los novamente aqui para continuar acompanhando os nossos vídeos aqui no canal Vem Professorar. Então, quando eu interrompo um assunto sem concluí-lo, aquilo vai para o topo de prioridades da nossa mente. E isso acontece por quê? Porque o cérebro tem trabalha segundo o princípio da percepção direcionada, como nos apresenta o autor. Princípio da percepção direcionada. O que é isso? Ter um objetivo principal na mente direciona nossas percepções para cumpri-lo. Esse direcionamento determina, até certo ponto, para onde olhamos e o que percebemos. Então, aonde está a nossa concentração? É isso que está dizendo aqui esse princípio da percepção direcionada. Quando eu tenho um objetivo, aquilo me direciona. É interessante, né, quando lendo aqui essa questão do princípio da percepção direcionada, não sei se vocês já tiveram a seguinte situação. Vamos supor que você está pensando em comprar um carro novo, mas você ainda não comprou, mas você quer comprar. E aquele modelo que você já decidiu que vai comprar, parece que ele começa a aparecer em todos os lugares. Você está na rua, você vê aquele carro, você está em outro lugar, você vê aquele carro. Por quê? Porque existe esta percepção direcionada. O seu objetivo é: eu vou comprar esse carro. E com isso parece que você enxerga ele em todos os lugares, porque a sua percepção está direcionada para aquilo. E aqui então nós vimos o chamado efeito Zeigarnik, que é essa interrupção das tarefas, que ao interromper as tarefas, elas vão para o topo de prioridade, e isso direciona a nossa atenção para aquele assunto,
E agora o autor também vai nos falar, em complemento a essas ideias, a respeito da intercalação e do aprendizado, ou como que a intercalação pode ajudar no nosso aprendizado. Mas isso, e aqui eu vou usar o efeito Zeigarnik, é tema para o nosso próximo vídeo. Então, se você quer entender um pouco melhor sobre a intercalação e o aprendizado, nos acompanhe no nosso próximo vídeo que logo será disponibilizado. Agradecendo a sua audiência, meu muito obrigado e vamos todos professorar. Tchau, tchau.